Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos ao Clube do Livro da TCC. Nós estamos seguindo os nossos estudos desse bonitão aqui, que é o livro de regulação emocional em psicoterapia, já no finalzinho, né? Já estamos na reta final. Estudamos 7 capítulos, vocês irão encontrar todos os nossos outros vídeos no meu canal do YouTube, e hoje nós iremos estudar o capítulo 8, que é o capítulo Como Melhorar o Processamento das Emoções. Uma das coisas mais interessantes que eu vi, que eu vejo, né, na maioria dos livros de TCC, a gente vê isso muito nos livros iniciais, nos livros introdutórios, é a continuidade maravilhosa que os autores dão na sequência dos capítulos. Então, semana passada nós estudamos uma temática, hoje nós estudamos outra, só que o que nós percebemos é a sequência que o autor faz questão de fazer. Então, até recebi uma caixinha de perguntas no meu Instagram perguntando, né, por onde começar a estudar as temáticas da TCC? Gente, seguem aquilo que os grandes avisaram, né? Seguem aquilo que os grandes estão colocando para nós. Então, no livro da Judith Beck, por exemplo, que é o livro básico de TCC que nós temos, é o mais básico de todos, e ele é tão básico a ponto de ser meramente introdutório, nós temos ali uma sequência pronta. A mesma coisa é do livro Aprendendo a Terapia Cognitivo-Comportamental. Nós temos uma sequência óbvia ali também. E nada diferente aconteceu com esse aqui também. Então, é notável que estudar o capítulo de hoje sem estudar os outros, nós sentiremos uma falta, né? A falta de alguma coisa. Eu sei que na maioria das vezes é possível estudar os capítulos aleatórios. Com certeza absoluta, em qualquer temática da terapia cognitivo-comportamental, nós podemos estudar de forma aleatória, né? Principalmente pela literatura em livros, assim. Mas o ideal é estudar na sequência. Então, eu acho que esse Clube do Livro aí, além de ter sido um projeto super especial que eu desenvolvi, tem também esse objetivo, fazer com que vocês, psicólogos, estudem em ordem sequencial algumas temáticas. E essa agora não será diferente. Então, hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o que é esse... Ué, estava compartilhando aqui, deu errado? Deu. O que é essa melhora, como trabalhar esse processamento das emoções. Nós estamos falando o tempo todo aqui de regulação emocional, nós estamos falando aqui o tempo todo de estratégias para facilitar o nosso manejo clínico em relação às emoções, e hoje nós iremos trabalhar aí esse processamento. Então, para a gente iniciar, já vamos começar do começo. O que significa melhorar o processamento das emoções? Meninas, alguém aí que lê o capítulo se coloca à disposição de explicar o conceito, né? Dessa melhora, qual é o objetivo, né? De melhorar o processamento das emoções e o que é isso exatamente? Alguém quer compartilhar? É todo mundo pode conseguir regular a emoção, conseguir identificar, né, qual a emoção está desregulada e saber o que fazer para regular essa emoção. Uhum. E aumentar a consciência emocional mesmo, né? Com esse objetivo, né? Perfeito. Vamos lá. Melhorar o processamento das emoções se refere à nossa capacidade, eu falo nossa enquanto terapeuta, enquanto pessoa, e a dos nossos pacientes. Então, se refere à nossa capacidade de perceber e reconhecer a emoção que está acontecendo, nomear, identificar gatilhos, identificar as sensações físicas. Lá, já falamos disso. Foi por isso que eu fiz aquela parte introdutória, mostrando o quão bonito é a sequência do livro. O segundo ponto desse processamento das emoções é compreender o significado daquela emoção. E é para isso que nós temos algumas estratégias, como, por exemplo, algumas que eu citei aqui ao longo do Clube do Livro. Perguntar para o paciente qual o significado daquela emoção para ele. Qual a função daquela emoção para ele? Qual o pensamento que ele tem sobre aquela emoção? Então, compreender esse significado também é importante para que esse processamento das emoções fique mais viável, fique mais confortável, fique mais aceitável. Falamos muito de aceitação aqui também. Então, o que é que essa emoção comunica
Qual que é o valor dessa emoção para o paciente? Qual que é a necessidade de estar sentindo determinada emoção em determinado momento? Responder de maneira flexível, em vez de automática. Então, isso também faz parte, esse elemento também faz parte desse processamento, já que nós estamos falando aqui o tempo todo do treinamento das emoções. Então, responder de maneira flexível, em vez de responder de forma automática, não só reagir segundo aquela emoção, também faz parte desse modelo de processamento. Lá, o porquê sair do piloto automático? Segundo uma outra aula nossa também, nós temos aí a saída do piloto automático para lidarmos melhor com a esquiva, com a supressão e com a explosividade, com a impulsividade mediante as emoções. Então, se eu saio do piloto automático, nós também aumentamos aí a possibilidade de reagirmos muito melhor segundo aquelas emoções. E o quarto elemento desse processamento das emoções é integrar essa experiência emocional na tomada de decisão. Olha a ordem aí, direitinho no nosso slide. Então, para que eu tenha uma experiência emocional mais significativa, mais útil, mais saudável na minha tomada de decisão, eu preciso reconhecer a emoção, eu preciso perceber, eu preciso reconhecer, preciso compreender o significado daquela emoção para mim, responder a ela de maneira flexível e aceitável, não respondê-la de maneira automática e conseguir, diante disso, tomar a minha decisão com base mais na razão do que na nossa emoção. Então, a tomada de decisão, né, uma boa tomada de decisão é aquela que ela é feita mediante a nossa razão e não a emoção. Porque se nós formos tomarmos decisões diariamente segundo aquilo que eu sinto, eu não estaria aqui agora e nem vocês. Isso é um fato. Todos nós gostaríamos de estar descansando. O nosso corpo pede descanso nesse horário já. Então, nós não iremos obedecer às nossas emoções de maneira desenfreada. As nossas tomadas de decisão precisam, sim, serem tomadas de forma racional, equilibrada. E muitas vezes a emoção desequilibra essa tomada de decisão. Então, nós vamos integrar essas vivências emocionais em nossas tomadas de decisão. Ou seja, usar a emoção como informação. Como informação. Ninguém falou como evidência. Como informação. Ao invés de vê-la apenas como um problema. Então, nós, muitas vezes, né, o paciente em terapia, ele olha para aquelas emoções que ele tem como algo problemático. E, na realidade, elas são apenas essenciais e informações que o nosso corpo precisa receber, que o nosso cérebro precisa emitir para que nós tenhamos aí uma vida saudável, uma vida organizada, para que tenhamos consciência do mundo, né? Até porque sem as emoções nós iremos perder aí essa sensibilidade, essa consciência de como o mundo funciona. E aí, qual é a base do nosso capítulo, né, que o livro vai trazer para nós, segundo aí, pensando em como melhorar esse processamento emocional? Nós temos uma base muito significativa. Esse é um tema que eu gosto muito, que é o tema valores, motivação e regulação emocional. É impossível trabalhar com regulação emocional se isso não estiver alinhado aos valores do meu paciente. E o meu paciente não estará motivado se isso não estiver conectado aos valores dele. Não existe motivação sem valor. E aí nós vamos falar muito aqui hoje sobre esses elementos. Então, o capítulo ele vai abordar para nós o papel desses valores e da motivação em todo o processo de regulação emocional. Conforme eu disse, né, não é possível fazer toda essa regulação emocional de forma efetiva se não estiver alinhado com os valores do meu paciente. Usar como informação me remete à metáfora do José Saramago. Saia da ilha para ver a ilha. É exatamente isso. Pessoal, registrem, tá, as metáforas aí para que vocês possam usar nos processos terapêuticos de vocês. Enfatiza que a mudança duradoura ela não depende apenas de técnicas. É por isso que nós temos aquela premissa. A terapia cognitiva, ela não é uma mera aplicação de técnicas. As técnicas estão conciliadas o tempo todo com o modelo do paciente, com a sua conceitualização,
com os seus valores, com o seu estado emocional. Então, está tudo conectado. Então, nós precisamos perceber isso. Nós, principalmente enquanto terapeutas, não haverá uma mudança realmente duradoura e significativa na vida do paciente se nós não alinharmos tudo isso aos valores dele. As ações, as técnicas, né? Tudo tem que estar conectado com aquilo que o paciente defende. Esse capítulo vai conectar a dimensão existencial, a dimensão de existência de vida dele, os valores de vida, com a nossa dimensão prática, que são as estratégias de regulação emocional. Técnicas cognitivas e de aceitação ajudam a reduzir sintomas. Ajudam. Nós estamos falando aqui, nós já estamos falando sobre isso aqui, hoje já é o nosso 9º encontro no total, e nós tivemos um introdutório. Então, nós falamos muito dessas técnicas cognitivas, das técnicas de aceitação, das técnicas de validação, de disposição e compromisso. Só que a mudança sustentável e duradoura, ela vai depender de como o meu paciente vai alinhar isso aos valores dele e à vida que ele tem, à vida real que ele vive. Então, as suas escolhas, as nossas escolhas terapêuticas, as escolhas dos nossos pacientes precisam estarem conectadas com esses valores significativos. Ninguém muda à toa, gente. Eu não mudo à toa. Eu só mudo. Eu só faço alguma coisa no meu dia a dia. Nós não precisamos nem falar de regulação emocional. Mas eu só mudo. Eu só pratico alguma coisa no meu dia a dia se isso estiver conectado aos meus valores. Eu estou aqui hoje por conta dos meus valores. Vocês estão aqui hoje por conta dos valores de vocês. E nós vamos falar disso já já. Emoções desconfortáveis se tornam mais toleráveis e até mais aceitáveis de tolerar, nós falamos muito de tolerância, quando estão a serviço de algo importante. Eu não acabei de dar o exemplo aqui mais cedo, não lembro se a gente já estava gravando, mas eu não acabei de dar o exemplo que eu estou sentindo dor. Estou com dor na minha coluna, está horrível ficar sentada na posição que eu estou. Só é possível tolerar esse desconforto porque, para mim, o nosso clube é importante. O meu trabalho é importante. Oferecer o conteúdo que eu ofereço é importante. E aí, como terapeutas cognitivos, eu ainda vou provocar vocês mais um pouquinho. Bons terapeutas da TCC me questionaria, Lau, é importante para você por quê? E aí eu responderia. E aí o terapeuta faria uma seta descendente comigo, para tentar entender não só o meu valor, mas qual crença central, adaptativa ou desadaptativa, está conectado com esse comportamento meu. Olha que legal. Olha o quanto o terapeuta cognitivo ele pode ser profundo. E nada superficial, né? Vocês viram que eu pulei aqui de um tema de valores, eu já joguei uma seta descendente, que é uma técnica famosa da TCC, falei de crença central, chutei a possibilidade do meu comportamento ser adaptativo ou desadaptativo. Olha como tudo está conectado. E aí eu sei que nós temos aqui entre nós terapeutas, psicoterapeutas iniciantes. Eu sei disso. Aqui na nossa gravação, tem pessoas nos assistindo que está começando agora. E aí parece ser muita coisa. E é mesmo, tá? Realmente é. Só que com o tempo, isso vai se integrando. Esse é, inclusive, um dos estágios do treinamento em terapia cognitivo-comportamental. Integrar os elementos da TCC, tá? Então, fiquem tranquilos, vai dar tudo certo. Com o tempo, a gente vai dando um jeito. Exemplo clínico. Um paciente, ele pode... eu já dei um exemplo clínico, né? O meu de hoje. Mas vamos no que eu trouxe aqui. Um paciente pode sentir ansiedade ao se expor socialmente. Mas se o valor dele for conexão com as pessoas, então ele busca isso, para ele é importante, ele admira isso. É algo que para ele, lá naquela perguntinha do que seria ter uma vida admirável, a conexão com as pessoas está ali, embutida ali. Então, se ele defende esse valor, ele estará disposto, muito mais disposto, a enfrentar, a tolerar o seu desconforto. Agora, se para ele esse valor não é significativo, nós vamos ter que encontrar outro. Lau, e se o paciente não tiver nenhum valor em relação a isso? Eu tenho um chute aqui. Se ele não tivesse nenhum valor embutido nessa busca clínica que ele está tendo,
não seria uma busca clínica. Tá? Não seria uma demanda, não seria importante. E aí é por isso que agora eu vou dar um outro exemplo clínico. Eu falei que hoje o conteúdo ia ser tranquilo, mas parece que não será não, né? Eu acho que nós vamos até 9 e tanto. Sabe aquele paciente que veio obrigado pela esposa? Acontece. Todos nós já pegamos aqui. Então ele fala para você, olha, Ju, eu vim obrigado pela esposa, né? Pela minha esposa, eu não queria estar aqui não. Como que eu vou encontrar motivação nesse paciente? Entendendo com ele qual é o valor que está embutido nessa busca terapêutica dele para suprir alguma demanda desse casamento. Não é à toa, ele não veio obrigado, gente. Ninguém é obrigado a nada. Tanto que eu tenho certeza que tem anos que ela manda ele tirar a toalha da cama e ele não tira. Mesmo ela ameaçando ele. E ainda assim ele não tira. Mas ele veio para a terapia. Obrigado. Não, ele não está obrigado. Provavelmente o cérebro dele está em defesa de algum valor. E nós vamos precisar encontrar esse valor para a gente conseguir motivá-lo. Viu que valores, motivação e regulação emocional, está tudo conectado. Reflexão prática para nós aqui em grupo do nosso ao vivo. E para vocês que estão pelo YouTube aí, fazerem por conta própria, né? Comentem aqui nos comentários depois, que aí eu dou uma olhadinha. Como você, enquanto terapeuta, ajuda os seus pacientes a se conectarem, né, o seu sofrimento, que sentem com algo maior e que faça sentido na vida deles. Como vocês unem isso? Essa conexão entre sofrimento com algo maior, com algo de sentido de vida dele. Quero pelo menos uma pessoa aí para compartilhar. Falar um pouco dessa prática clínica. Nada, ninguém? Olha só as caras de Mona Lisa que a gente faz quando... Lá, falei ele refletir sobre o que ele está deixando de viver por não conseguir tolerar desconforto. Legal, a Fran foi lá nos prejuízos, né? Então, o que ele perde, né, ao ser refém de alguma emoção? O que ele deixa de viver ao ser refém de uma emoção, ou refém de algum medo, ou refém de alguma crença? Gente, nós podemos ser reféns de qualquer item do modelo cognitivo, tá? Todos nós. Refém de uma emoção, refém de uma crença distorcida. Lau, por que você sempre usa, né, o modelo cognitivo como um todo e não fala só das emoções, já que o livro fala só de emoções? Porque eu estou trabalhando com TCCs aqui. Nós somos TCCistas. Nós não trabalhamos só com regulação emocional. Nós trabalhamos com todos os elementos do modelo cognitivo. E é por isso que eu tento ampliar os exemplos. Para que a gente olhe para o paciente como um todo. Então, aqui no nosso trabalho hoje, nós estamos falando de valores. Mas qual valor está embutido ali na mudança comportamental dele? Ou qual valor está embutido na mudança cognitiva? Na mudança de vida? Tá? Dá para conectar com tudo, tá? Então, não se desesperem, eu não estou saindo do tema. A gente continua falando de regulação emocional. Existem várias formas, tá? Nós vamos falar muito hoje sobre essa questão dos valores. Valores versus objetivos. Acabei de falar disso. Ninguém se motiva a alcançar um objetivo sem estar embutido, e altamente embutido de preferência, em um valor. Igual brincamos, nenhuma de vocês estariam aqui comigo hoje, 7h30 da noite, se não tivesse um valor embutido. Não, mas eu tenho um objetivo, eu quero me tornar uma profissional melhor. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro. Para quê? Por quê e para quê? Seta descendente, para nós entendermos qual o valor que o paciente defende diante disso. Valores, direção de vida, princípios que guiam as ações. Exemplo, ser um bom pai, ter uma vida saudável. Pessoal, valores é aquilo que não é negociável. Não existe um valor que eu negocio. Se é valor, ele é a minha direção de vida. As decisões que eu tomo na minha vida precisam estar alinhadas com os meus valores. Daí eu faço um convite para vocês. Lá no meu Instagram, lá na abinha dos Reels, tem um videozinho
sobre isso que eu falo, sobre a corrupção de valores. Eu tô com uma blusa vermelha, mas me solicitem lá no direct que eu acho o encaminho para quem me solicitar, que eu sei exatamente qual que é. Eu falo da corrupção de valores. Não há nada mais dolorido nessa vida do que corromper um valor. E na maioria das vezes, nós ou os nossos pacientes que estão em sofrimento, eles estão porque um valor está sendo corrompido. Na grande maioria das vezes. Se ele está num estado depressivo, ele está sofrendo. E esse sofrimento está vindo não só desses sintomas. É porque a depressão está fazendo com que esse paciente corrompa algum valor seu. Quando eu utilizo o termo corrupção, eu não estou falando de imoralidade, tá, gente? Eu estou falando dessa ruptura entre o que eu acredito e o que eu estou fazendo. Lá, mas ali está escrito que o valor é uma direção de vida, é o princípio, né, que guia as ações. Bom, é o princípio. Todos nós sabemos um monte de coisa da vida, mas nem todos nós executamos. É um princípio. Mas não necessariamente eu esteja seguindo ele. E aí, quando eu não sigo, eu entro em sofrimento. Lá, por quê? Porque o nosso cérebro não é bobo. Ele tem a informação, ele sabe quais são os meus valores. Então, quando, por exemplo, eu deito lá no meu sofá e assisto um monte de episódio de série, um monte de coisa para fazer, uma lista de tarefas enorme, e o meu valor é produtividade e eficácia, meu cérebro sabe disso. Não tem como enganá-lo. E aí, é por isso que vem o quê? Sofrimento, a culpa. A autodepreciação, a autocrítica. São direções contínuas. Então, elas perduram ao longo do tempo. Eu não tenho um valor hoje e outro amanhã. São os guias da minha vida. Então, ali eu dei alguns exemplos, né? Ser bom pai, ter uma vida saudável. Gente, se fizer seta descendente, vocês aprofundam ainda mais, tá? Ser presente, ser justo, cultivar a saúde. Então, esses valores, eles nunca se esgotam. Se eu defendo a vida saudável, eu não vou mudar de ideia do dia para a noite. Elas vão perdurar, isso vai perdurar ao longo do tempo. E mesmo que eu cuide muito bem da saúde, ela não vai se esgotar, eu continuo me preocupando com a minha saúde. Objetivos. Esses objetivos, eles precisam estarem alinhados com esses valores. Daí vem a minha chamada de atenção para vocês. Existem muitos psicoterapeutas que esquecem de verificar, de conhecer os valores dos pacientes. Daí esse paciente está em busca de um objetivo que não está alinhado aos valores. E aí a gente está ali patinando. E o paciente não alcança o objetivo. E eu estou lá, mas que paciente preguiçoso que não vai para frente. Mas o paciente está resistente e não vai para frente. E aí, de repente, ele não é nada disso. Ele só não tem motivação mesmo. Porque ele está buscando um objetivo que a mãe dele falou que era importante. Que a esposa dele falou que era importante. Que ele viu na internet que era importante. E ele quer buscar isso na terapia. E aí ele não consegue, porque ele não tem motivação, porque não está alinhado ao que ele acredita enquanto valores. Então, os objetivos são metas específicas que podem serem alcançadas mediante esses valores. Então, como, por exemplo, brincar 2 horas com meu filho hoje, caminhar 3 vezes por semana. Vocês viram que eu respeitei os valores de cima. Ser presente, ser um bom pai, ter uma vida saudável. Porque isso é específico. Quantos de vocês aqui defende assim, ó, na briga com qualquer um, em relação a um determinado valor seu, mas já tem, ó, meses que você não faz nada em relação àquilo? Vou citar uma que no consultório é muito comum, religião. Eu lembro um dia que eu peguei uma situação de uma pessoa muito querida da minha vida, e essa pessoa falou assim para mim: eu queria muito investir na minha religião e não sei o quê, e eu sei que você gosta, tal, né? E para mim isso é muito importante. Desde quando eu nasci, a minha família é inserida, e aí eu vendo aquilo, eu falei, mas se é tudo isso, por que tá tão difícil, né? E se a pessoa querida estiver assistindo, sabe que eu tô falando dela. Mas por que tá tão difícil, né? Você tá inserida, você tá no seu... Aí eu perguntei, tá, né? E faz quanto tempo que você não vai num culto? Né? Que no caso dela era culto. Aí a pessoa falou assim, já tem uns 6 meses. Eu falei, então, mas aí, então assim, a gente não defende tanto assim, né? Isso será que é um valor de fato? Era, gente, era um valor de fato, tá?
É sim. Na maioria das vezes, nós temos valores que nós não estamos investindo. E aí eu sofro, porque eu estou em corrupção com os meus valores. Então, para ter objetivos, metas claras, alinhadas aos nossos valores, esses objetivos também precisam serem específicos e alcançáveis, como, por exemplo, brincar 2 horas com meu filho hoje. Levar o meu filho no final de semana no parque. Deixar o celular em casa quando eu levo o meu filho no parque. Caminhar 3 vezes na semana. Comer verduras todos os dias. São metas específicas e mensuráveis. E aí fica a diquinha aqui para vocês. Nós temos lá aquelas regrinhas, né? Das regrinhas SMART. Para que a gente possa desenvolver metas e objetivos de forma mais estruturada, mais organizada. Então, ali eu coloquei mais o exemplo, né? Caminhar 3 vezes por semana e conversar 1 hora com o meu filho. Dar atenção 1 hora para o meu filho. Então, esses valores, eles são contínuos. Esses objetivos, eles são finitos. Importante. Confundir valores com objetivos pode levar à frustração. Como assim? Às vezes o paciente fala assim para a Juju, eu quero muito mesmo, ser um pai mais presente na vida do meu filho. Quero muito também investir mais na minha religião. E aí a Ju, que não tem um preparo adequado ou está começando, acredita que isso é um objetivo. E ela põe lá na lista de objetivos do paciente. Só que o que ela está fazendo é colocar valores como objetivos. E, gente, valores não são objetivos, valores são valores. Objetivos são SMARTs. Eles são alcançáveis, mensuráveis, eles funcionam a curto prazo de preferência, você alcança ele a curto prazo, então prazo determinado, uma quantidade determinada. E aí o paciente vai em 6 vezes na sessão e fala para a Juju, estou frustrado, não consigo alcançar aquilo, não consegue. Vocês não olharam para os objetivos, vocês olharam para os valores. Então, nós vamos alinhar as duas coisas. Trabalhar valores ajuda o paciente a reformular os seus objetivos, quando não atingidos, mantendo essa motivação. Percebe que os valores me facilitam o desenvolvimento da lista de dificuldades, da lista de objetivos e metas a serem alcançadas. Agora nós vamos praticar em grupo, tá? Rapidão, participem para que a gente encerre essa prática o quanto antes. Vamos juntos listar 2 valores centrais com um objetivo associado a cada valor. Deixei o exemplo aí para facilitar. Eu vou digitar aqui para nós no chat, tá? Para ficar fácil. Então, vamos lá. Nós precisamos de 2 valores centrais com um objetivo mensurável, aplicável, alcançável para cada um desses valores. Exemplo, o valor do paciente é ser saudável. Qual o objetivo? Reduzir açúcar por 30 dias. Valor 1, eu vou digitando aqui para facilitar, tá? Aguardando, podem mandar no chat também. Mas eu preferiria que vocês falassem para que o pessoal que vai assistir no YouTube veja. Ouça, né? E aí, pessoal? Todo mundo? Valor 1, qual o valor que nós temos? Por exemplo, indo nessa pegada aí de ser saudável, se o meu valor é saúde e eu passo a fazer atividade física, né, 2 vezes por semana, isso, eu já estou trabalhando esse meu valor, né, de saúde, né? Uhum. Agora, se a pessoa diz, eu quero fazer atividade física, mas esse não é um valor dela, ela não valoriza a saúde, não vai rolar, né? Perfeito, Ju, não vai. Esse, inclusive, autorrevelação para vocês é um dos das minhas maiores dificuldades. Porque todas as vezes que eu vou trabalhar exercício, questão de exercício físico, alimentação na minha vida, isso importa muito pouco, porque eu realmente não tenho a saúde como um valor. Nossa, tanto que vocês são íntimas aqui.
né? É dor na coluna, é problema de pele, a gente tem de tudo aqui. Por quê? Porque eu realmente não valorizo minha saúde e não cuido dela. Lá, mas isso é um problema? Sim, realmente é um problema. Mas aí o terapeuta vai ter que ser muito foda para me ajudar a conseguir identificar um valor embutido. A gente já tentou de tudo que é jeito e não encontra, tá? Mas aí, nesse caso, o que você está valorizando? Porque não tem um outro valor aí, né? Que não sei, assim. Ju, sabe o que pode acontecer? É o terapeuta estar atento a isso e tentar, de alguma forma, identificar algo que possa me atrapalhar. A Fran, no começo, fez uma pergunta muito boa. Sabe quando eu cuido da minha saúde? Quando ela prejudica a minha produtividade. Que eu respondo aquela perguntinha que a Fran fez lá no começo, que a Fran falou assim, perguntou para o paciente, né, na nossa outra prática. O que você perde ao não valorizar isso? O que você perde? Quais prejuízos você tem? Às vezes, se eu me conectar com os prejuízos, eu atinjo o meu valor. Meninas, o que mais de valor e objetivo que nós temos aí? Uma dica, tá? Aqui a Ju trouxe aqui um valor, ser saudável. E o objetivo, fazer atividades físicas 2 vezes na semana. Eu gosto de melhorar esse objetivo ainda mais com o meu paciente. Eu pergunto para ele, qual atividade física você gosta? Qual que você já testou? Antes de iniciarmos com esse objetivo, então, o que você acha de nós testarmos atividades físicas para ver se você se identifica com alguma? Qual que você gosta mais? Qual horário você vai? E aqui, meninas e meninos que estão nos assistindo, aqui nós não estamos falando de objetivo terapêutico final de tratamento, tá? Seria simples demais. Imagina esse paciente buscar a Ju só porque ele quer fazer atividades físicas 2 vezes na semana. Ah, não faz muito sentido. O nosso objetivo aqui é conduzir o paciente em pequenos objetivos, pequenas metas, para que ele alcance o objetivo final da terapia. Hoje nós estamos falando de motivação, de objetivos e de valores. Ah, não sei se ficou claro para todo mundo. O que mais, meninos, de valor e objetivo? Precisamos de mais um para concluir a nossa prática. Nada? Fran? Pessoal que está no chat, compartilhem. Eu fiz um terceiro aqui para vocês, mas o 2 é de vocês. Estou fazendo 4 aqui, enquanto vocês não me mandam 2. Nada, ninguém? Nossa, pode ser tantas coisas, né? Que dá uns brancos assim na hora que você pergunta, mas. Falem o de vocês, olhem para si. Falei isso hoje num treinamento. O bom terapeuta cognitivo-comportamental faz as práticas em si mesmo. Esqueçam um pouquinho dos pacientes na teoria, na hora que estiverem na teoria, olhem para si. Isso facilita muito a nossa caminhada enquanto TCCistas. Facilita muito, porque todas as práticas são auto-aplicáveis. Até porque a gente tem aquela premissa básica, né? Que o paciente precisa tornar-se o seu próprio terapeuta. O terapeuta também. Então, valor diversão. Valor legal. diversão. Então, eu posso ligar ligar para as amigas para me conectar novamente. Ou sair, ou convidar alguém para fazer alguma coisa.
enfim, algo Perfeito. por aí. Assim. Convidar alguém para um café, sair uma vez por mês com os amigos. Ó, mandei tudo aqui no chat. Vou ler para o pessoal porque vai ficar para ficar salvo, tá? Então, nós colocamos o primeiro valor, ser saudável, e o objetivo, fazer atividades físicas 2 vezes por semana. Qual atividade física? O valor 2, que a Ju colocou, diversão, objetivo, ligar para as amigas, me conectar novamente, convidar alguém para um café, sair uma vez por mês com os amigos. Gente, isso aqui dá uma baita pista. Esse trabalho com os valores dá uma baita pista para vocês elaborarem uma lista de ativações comportamentais com os pacientes. Valor 3, que eu coloquei, ter liberdade financeira. Lembra que eu falei ganhar dinheiro? Não necessariamente só ganhar dinheiro. Para o paciente, às vezes, não é só o dinheiro, que é esse dinheiro físico, o Pix. É o que ele faz com o Pix. Então, ter liberdade financeira. Qual o objetivo dele? Produzir mais conteúdos diariamente para o seu Instagram. Que isso faz com que ele ganhe mais dinheiro. E mais dinheiro faz com que ele tenha liberdade financeira. Valor 4, estar sempre conectado com Deus, com a minha religião. Objetivo, ir à missa ou no culto 2 vezes por semana e rezar 4 vezes na semana durante a noite antes de dormir. Olha o quanto isso ficou palpável, concreto. Isso é essencial para o tratamento dos nossos pacientes. Nós conhecermos esses valores. Pode falar, Ju? Aí o objetivo está no SMART lá, o quanto que ele é mensurável, o quanto que é temporal, né? O quanto que é acessível, né? Isso. Perfeito. Mais uma reflexão prática aqui, mas é mais uma reflexão do que uma prática. Que diferença faz para um paciente compreender que valores são bússolas e não metas fechadas? O que vocês acham? Uma bússola, ela nos direciona, né? Mas ela não dá endereço. Ela nos direciona. O GPS dá endereço. Mas a bússola, ela nos direciona. Ela nos manda numa direção. Para isso que os nossos valores servem. Por quê? Porque senão, vamos pensar aqui no ter liberdade financeira, que nós colocamos ali. Se a gente considera que é apenas metas fechadas, objetivos fechados, então vou fazer só isso. Aí, de repente, eu quero ter mais liberdade financeira, porque esse é um valor que eu defendo para mim e para a minha família, e vou me endividar. Porque eu não tomo decisões baseadas na minha bússola. Valores nos direcionam. Não é só para cumprir metas, é para facilitar as metas, com certeza. Mas eu respeito esses meus valores. Ele perde a oportunidade de autoconhecimento, de avaliação, de avaliar a sua hierarquia de valores. Gente, o que mais acontece no consultório e na nossa vida é nós pegarmos das pessoas os valores para nós. Aí a Fran falou que para ela a religião é muito importante, então para mim também é. Você nem sabe por que para a Fran é importante isso. Tanto que se vocês pararem qualquer pessoa na rua, gente, façam esse teste. Cutuca alguém na rua e pergunta para a pessoa, fala assim, o que você mais defende nessa vida? Padronizadinho. Ai, Deus. Ah, não, minha família. Não, meus filhos. Ah, é mesmo? Tá, seta descendente. Entenda verdadeiramente se aquele valor é um valor para o paciente. Ou qual outro valor está embutido nessa temática central. Como eu falei, ganhar dinheiro. Não é ganhar dinheiro. Tem coisas embutidas ali. A liberdade financeira. Pagar o plano de saúde do meu filho doente. Tem coisas embutidas. Outra coisa, valores. Não necessariamente são esses temas gerais de vida. Às vezes, por exemplo, são coisas voltadas à moralidade. Então, prestem atenção nesses tons dos pacientes. Eles trazem isso verbalmente nas nossas discussões. Existe, depois, vocês pesquisem, existe um questionário de valores, tá? Para facilitar a direção do terapeuta.
mas não necessariamente todos os valores estão embutidos ali naquele questionário, tá? Por isso que eu falo aqui, ó, escutativa. Valor, família, objetivo, sair com a família aos finais de semana. Legal, Ju. Função reguladora dos valores. A primeira é o que eu falo lá no meu vídeo, né? Não vou nem terminar de ler aqui. A primeira é a que eu falo lá no meu vídeo, que é essa questão da corrupção. Se eu estou diariamente corrompendo os meus valores, gente, não tem regulação emocional que funcione. Então, diariamente eu corrompo esses valores, porque lembrem-se também, não é um valor só, eu tenho vários. Eu defendo a moral, por exemplo. Eu tenho um conjunto de moral que eu defendo. E eu tô falando eu, Lauane, tá, gente? Eu, Lauane, defendo um conjunto de moral. Eu, Lauane, defendo um conjunto de crenças religiosas. A partir do momento que eu corrompo isso diariamente, isso me mata aos pouquinhos diariamente. Isso mata a minha regulação emocional diariamente. Eu defendo produtividade e eficácia. E, de repente, eu tô ficando muito doente. Eu fico muito deitada. Eu corrompo os meus valores mais um pouquinho. A Ju tentando fazer ativação comigo, tentando identificar, né, qual valor tem embutido para cuidar da minha saúde. Então, os nossos valores, eles funcionam como bússola emocional. Tanto que eu sempre parto de uma premissa, aí, de novo, estou falando de mim, e eu tento passar isso para os meus pacientes nessas identificações. Se eu não estou me sentindo muito bem, se eu estou meio chué, sabe aquele dia de se acordar? Gente, aqui eu não estou falando de diagnósticos, tá? Por favor. E eu acordei meio chué, tá? Eu tô meio triste, meio capenga, sabe? Meio xoxa. Dá uma olhadinha nisso aqui. Pega a bússola. Dá uma olhada. O que tá faltando, será? Será que eu tô corrompendo algum valor meu? Indo contra? Gente, tem um nome muito legal para isso aqui, que nós, leigos, utilizamos, que é ressaca moral. Sabe aquela sensação que às vezes dá? Você fala assim, ai, tá esquisito, parece que tá ruim. Ai, parece que tá ruim. Parece que eu fiz algo de errado? Será que parece mesmo ou será que você fez? Porque lembrando, né, o nosso cérebro sabe de tudo. Aí, às vezes, você faltou aquele compromisso que era importante. Às vezes, você traiu uma pessoa que você gosta muito. Às vezes, você fez algo que você sabe que outra pessoa vai ficar muito magoada. Às vezes, você sabe que você não está valorizando, de fato, os seus valores. Então, essa bússola emocional, ela ajuda a dar sentido a esse sofrimento e me motivar, me direcionar, fazer com que eu me esforce mais. Mas é bonito, hein? Tudo isso que a gente estuda é muito bonito. Olá, e assim, às vezes a pessoa, por exemplo, né, está trabalhando num emprego que gostaria, está ganhando todo aquele dinheiro que gostaria, tá, né? Mas não está feliz, né? O que ela está fazendo ali, né? Não está atendendo, ou então tem algum valor não sendo atendido ali, né? Com certeza. Às vezes tem. Às vezes tem. Quase sempre tem, né? Dando direção em momentos de crise. Então, essa bússola dos valores facilita muito os nossos momentos de crise. Gente, eu acho que não tem uma vez que eu acordo meio chué que não tem essa corrupção. Tentem fazer essa identificação. Façam essa autoprática. Acordou, autoestima meio esquisita, tá um negócio meio... Sabe? Dá uma olhada. Pega a bússola dos valores. Servem como motivação intrínseca para atravessar emoções difíceis. O exemplo da coluna. Permitem ressignificar o sofrimento. Gente, sofrimento, tá? Ninguém tá sofrendo aqui não, tá? A coluna tá doendo moderadamente, tá tranquilo. Que aqui a gente está utilizando o termo emoções difíceis, sofrimento, é só um exemplo, tá? Nós podemos generalizar isso para sofrimentos de pequenos, moderados e maiores graus. Tolerar uma emoção difícil só é possível se eu estiver conectada com esses valores. Ressignificar o meu sofrimento, os motivos pelo qual eu estou sofrendo, só é possível se estiver conectado com os meus valores. Então, não é sofrer por sofrer, mas é sofrer em nome de algo que importa. Daqui eu vou continuar no meu exemplo, que é mais superficial, o exemplo da coluna,
para a gente fazer, vou utilizar outra técnica aqui com vocês, que é a balança decisional. Uma balança decisional precisa estar ancorada aos meus valores, né? Precisa. Então, aqui eu tenho uma balança decisional. Entre, vou lá dar esse grupo, e tem o de amanhã também, e aí tem mais amanhã 5 atendimentos, ou eu vou desmarcar todo mundo. Uma balança decisional. Todo mundo aqui sabe fazer balança decisional, lista de vantagens e desvantagens, lista de benefício e prejuízo, e etc. Consequências a curto, médio e longo prazo. Nós sabemos fazer isso. Só que eu preciso fazer isso alinhado aos meus valores. Então, a minha pergunta que predomina sempre nas minhas decisões é: o que me dói menos? O que me faz sofrer menos? E a resposta, ela é clássica, é o que está alinhado aos meus valores. Entre não estar aqui e o estar aqui, me dói menos a dor na coluna. Me dói muito menos do que a dor do não estar. A dor emocional, por exemplo, do não estar. Então, não é sofrer por sofrer, não é tomar decisões por tomar decisões. Tem que ser em nome de algo que importa para mim. Por exemplo, um paciente que tem ansiedade social, um paciente que quer curar um vício em alguma coisa, um paciente com estado depressivo significativo, de moderado a grave, ele só irá se comprometer com as ativações comportamentais, com os experimentos comportamentais, em todos esses exemplos que eu dei, se estiver ancorado nesse algo que importa. Então, favorece o engajamento das nossas ações, mesmo em emoções difíceis, como, por exemplo, a dessensibilização sistemática. Para pessoas, eu dei 3 exemplos, né? Ansiedade social, depressão e vícios. Tenta lembrar aí, na cabecinha de cada um de vocês, o modelo de cada um desses diagnósticos. Tem como um desses pacientes estar engajado nas ações, nas atividades da terapia, se não for em nome de algo maior, de algo que realmente importa para ele? Tanto que qual é a maior dificuldade do terapeuta com o paciente depressivo? Encontrar valores. Identificar esses valores, ativar a esperança nesse algo que importa. É um dos maiores desafios que nós temos. Porque naquele momento que o paciente está em crise, ele ainda não valoriza. Ele passou a desvalorizar aquilo que era importante. Ele já não se importa muito mais porque ele está naquele estado emocional. E aí é nosso trabalho, né? Fazer todo esse processo de ativação. Exemplo clínico. Uma mãe sente medo a enfrentar separação conjugal, mas lembra que o valor dela é proteger os seus filhos. Tanto que a maioria das mulheres que conseguem sair das relações conjugais de violência doméstica, a maioria delas tem filhos. Tem artigos falando sobre isso. Por quê? Porque a mulher sem filhos ali dentro daquele relacionamento é só ela. E às vezes ela já não se importa tanto consigo mesmo mais, por conta do estado depressivo que ela tá, por conta de outras problemáticas emocionais que ela enfrenta. Já perdeu o seu sentido de vida. Agora, aqui no nosso exemplo, nós temos um valor embutido. A proteção dos meninos. Esse valor regula seu comportamento diante da sua dor, do risco, do sofrimento, que essa mulher também corre riscos, né? Ao se separar. Perdas significativas também. Perda de casa, de uma potencial perda de guarda, correr esse risco, a sua própria vida. E aí aqui nós temos um valor, e esse valor é mais importante para ela do que todo o resto que ela está perdendo, ou correndo risco. Tá? Todos os prejuízos que estão embutidos nessa decisão. Então, esse valor faz com que ela tome uma decisão em busca dessa proteção, que é a separação conjugal. E aí ela é muito mais fácil tolerar todas as sequelas, né? As consequências que virão a partir daí. Mais uma reflexão para nós. Gente, todas as reflexões
Pensem, tá? Registrem os pensamentos de vocês, façam esses exercícios. Eu não coloco aqui à toa. Que impacto você percebe em pacientes quando eles ligam uma experiência dolorosa a um valor importante? O que vocês percebem quando isso acontece? Fran, Ju, Jucemara, Débora? Faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Em qual sentido, Ju? Até de descoberta, de autoconhecimento mesmo. Eles ligarem olha, eu estou deixando de valorizar isso, ou então eu preciso rever esses meus valores, eu preciso reconhecê-los também. Não sei, acho que se eu entendi a pergunta, acho que é por aí. Perfeito. A gente vai notar vários benefícios, né? Vários impactos. Tem um autoconhecimento, essa descoberta, essa percepção, né? De, nossa, era isso então que estava me fazendo sofrer? Nessa corrupção de valores? No caso do exemplo aqui, por exemplo, é ótimo, né? No caso do exemplo, essa mãe, não necessariamente ela estava corrompendo um valor, mas ela estava indo contra algo que é muito importante para ela, que é a proteção dos filhos. Aqui, para ela, igual eu falei, não necessariamente ela esteja corrompendo alguma coisa, mas para ela lidar com as emoções fica um pouco mais tolerável. É mais fácil aceitar as consequências. Olha, eu utilizando todos os títulos dos nossos capítulos. Tolerância, aceitação, disposição. Daqui a pouquinho, um pouquinho de reestruturação cognitiva. Ela vai reestruturar muito mais fácil, defendendo um valor. E aí, claro, alguns desafios clínicos nós vamos encontrar, como em todas as outras temáticas. Como em tudo na nossa vida enquanto psicoterapeutas. Os desafios clínicos estão aí, os obstáculos terapêuticos estão aí, nós estamos lidando com pessoas adoecidas, estamos lidando com distorções cognitivas, crenças centrais distorcidas, comportamentos altamente treinados ao longo do tempo, que são desadaptativos, emoções desreguladas. É por isso que sempre nós iremos lidar com desafios clínicos, com obstáculos terapêuticos. Muitos pacientes têm dificuldade em identificar esses valores, como, por exemplo, pacientes depressivos, vivendo em função de evitar dor ou agradar os outros. E aqui nós vamos além, né? Que são essas características de não querer ser julgado, de fazer a vontade do outro para ser amado. E aí, em consultório, esse paciente terá dificuldades em identificar os seus valores. Lá, e aí, eu faço o quê? Seu trabalho. Ajuda ele a descobrir. Ajuda ele a descobrir. Todos nós temos valores. Ele pode não ter reconhecidos o dele. E aí nós vamos fazer descoberta guiada, experimento comportamental, vamos aplicar questionário, vamos conversar sobre os valores mais conhecidos, vamos ouvir, porque às vezes ele tem algum valor que está embutido ali, mas que ele não reconheceu. E aí, às vezes, na fala dele de defesa de alguma coisa, a gente reconhece. Daí a importância da escutativa. Estar presente na sessão, ouvindo o paciente. Muitos pacientes vivem em função de evitar a sua dor, não em função de valores. Então, é por isso que, às vezes, ele não tem esse conhecimento. Então, para ele, às vezes, naquele momento que ele está adoecido, que ele está desregulado, é mais importante não viver alguma dor do que defender algum valor. Isso é um obstáculo também. O que nós vamos fazer? Nosso trabalho. Vamos do começo. Faça reestruturação cognitiva. Trabalhe as outras estratégias de regulação emocional. Regula primeiro. Podem confundir valores próprios com expectativas externas. Já falei disso hoje. Eu estou no emprego. A Ju falou, né? Ela deu o exemplo lá do cara que está trabalhando, está ganhando bem, está no trabalho que sempre quis, mas sempre quis diante do quê? Quem foi que mandou? Gente, quantos adultos, por exemplo, estão inseridos no mercado de trabalho porque começaram muito novos e quem direcionou foram os pais.
E aquele sonho não era dele. Era do pai, era da mãe, da esposa. E aí ele não consegue identificar esses valores porque ele está sendo comandado por essas expectativas externas. A família, a tal da sociedade. Oh, e aí, o que eu faço? Seu trabalho. Aí nós vamos fazer reestruturação cognitiva, vamos fazer experimento comportamental, vamos testar esse paciente, vamos discutir, vamos ver quais são as vidas que ele admira, vamos fazer o exercício do gênio da lâmpada, não sei se eu já passei aqui para vocês, eu pelo menos sou fã do exercício. O gênio da lâmpada, qual é? Aquela perguntinha do gênio da lâmpada. Então nós vamos perguntar para o paciente, olha, se o gênio da lâmpada aparecesse aqui agora, gente, se o paciente for religioso, pode ser Deus também, tá? Eu utilizo geralmente o gênio da lâmpada para aqueles pacientes que eu não conheço, mas se o paciente for muito religioso, como eu atendo alguns, eu vou na direção da espiritualidade dele, porque vai facilitar na compreensão. Porque se eu utilizar o gênio da lâmpada, o paciente que é religioso, ele vai me olhar com o olho torto, tá? Aqui, gênio não existe, né, Lawane? Agora, se o paciente não for, o gênio da lâmpada vai funcionar. Então, eu vou falar, olha, o gênio da lâmpada apareceu e ele te concede 3 desejos. E esses desejos não demandam de você julgamento externo, não demanda de você esforço, então você vai fazer assim, ó, e a sua vida vai ter corrigido. Quais desejos você tem? Gente, a maioria dos pacientes vai brincar, tá? E aí a gente faz o nosso trabalho, regula a brincadeira, valida a brincadeira, ri com o paciente, e ajuda ele a responder. A maioria vai te responder, eu queria ser bonito. Eu queria ganhar na loto. Aí você brinca, valida o paciente, fala, eu também, mas o gênio da lâmpada não concede esse desejo, vamos mais um. E aí vocês vão perceber que aqueles 3 desejos do paciente estão diretamente conectados com valores, com objetivos, com o que ele realmente queria. Mas nesse momento ele não é capaz de alcançar por conta do modelo cognitivo, tá? Por conta da conceitualização do momento dele. Ajudar a diferenciar, eu estou fazendo isso porque me importa ou para evitar algo desagradável? Essa pergunta que eu respondi também em um outro encontro nosso aqui do Clube do Livro. Eu não sei se vocês lembram. Na qual eu falei de que alguns momentos da nossa vida tá tudo bem evitar. Desde que não seja para evitar algo desagradável, desde que não seja porque eu não dou conta de lidar com algum sofrimento. Não dou exemplo, né? Eu posso muito bem evitar a Fran. A Fran me trata mal, é grosseira comigo todas as vezes que eu vou lá na casa dela, nem olha na minha cara. Eu posso evitar, gente. Eu não preciso enfrentar uma situação que eu não preciso ter na minha vida. Que é o exemplo do palhaço, né? Todos vocês já devem conhecer isso. Eu preciso dessensibilizar o medo do palhaço? Não. Eu não namoro, não palhaço. A minha cidade não é cidade de circo. Não há necessidade, gente. Não preciso. Eu não sou refém de alguma coisa. Eu vejo palhaço de vez em quando, mas de vez em quando, né? Aí a emoção foi lá em cima e vida que segue. Mas eu preciso muito dessensibilizar o medo de avião. Que eu arrumei uma casa perto do aeroporto. Vai ter que dessensibilizar. Você vai ser refém disso. Imagina, igual aqui, por exemplo, na minha casa, eu estou perto do aeroporto aqui da minha cidade, graças a Deus, uma cidade pequena. E o aeroporto é petitico também. Mas aqui passa, sei lá, 6, 8 aviões por dia. E se eu tivesse esse medo? Aí eu vou precisar dessensibilizar. Então, a mesma coisa aqui, né, na resposta dessa pergunta. Eu estou fazendo isso porque me importa ou para evitar algo desagradável? E eu preciso conduzir o paciente para nós dois entendermos isso. A terapia ajuda a diferenciar entre fugir do sofrimento e viver de acordo com os valores. Nós vamos fazer essa diferenciação com o paciente, né? Quando ele está fugindo desse sofrimento. E esse fugir do sofrimento faz com que ele viva de acordo com os seus valores? Gente, a maioria das coisas que nos faz reféns, as emoções desreguladas, os comportamentos desadaptativos, os nossos pensamentos distorcidos, crenças centrais enraizadas e inflexíveis, geralmente elas corrompem nossos valores. Geralmente corrompe. Geralmente faz com que a gente seja refém.
Ó, e valor tem aí valor e estabilidade. Aí a pessoa vai empreender, aí lascou, né? Que aí tá tem alguma coisa desalinhada aí, né? Aí nós temos desalinhado, às vezes, o que ela entende de estabilidade. Ó, tô provocando a turma. A turma que tá aqui, provavelmente é a turma que vai assistir. O que é estabilidade, será? Se a gente fizer uma seta descendente e entender o que é estabilidade. Vou chutar uma que a maioria dos psicólogos tem. Se doer em alguém, vocês sabem que eu não ligo muito, né? Estabilidade para o psicólogo. Lá, eu queria ter um salário, né? Um salário meio fixo ali. Quantos pacientes você precisa para ter esse salário meio fixo, aí, segundo que você acha que é um salário agradável para você? Lá, eu fiz as contas aqui, sei lá, 15 pacientes, 18 pacientes, depende do valor que vocês vão cobrar, né? Tá, é isso então. Então é isso, é. Você acha que é mais estável onde, criatura? Gente, eu nem lembro que isso aqui tá ficando gravado, né? Tô indo aqui, ó. Você acha que você tem maior estabilidade onde? Vou repetir, criatura. Na busca por 15 pacientes e manter esses 15 pacientes? Ou numa empresa que não é sua, que você não sabe quem gerencia, quem toma conta do dinheiro? Onde tem mais estabilidade? Eu não sei, mas na minha reestruturação cognitiva eu entendi que na minha empresa, onde eu capto os meus 15 pacientes, e não na empresa do Zé, que eu não conheço, não sei como ele comanda tudo lá, e que eu posso chegar lá amanhã e ele decretou falência. Onde é mais estável? Onde é mais seguro? Ah, provocação para vocês. Não vai falar de empreendedorismo hoje não, mas pode ser que a gente fale mais para frente em outro rolê, em outro grupo nosso. Gente, é uma brincadeira, mas é uma brincadeira muito séria, tá? Esse negócio da estabilidade aí. Eu tenho certeza que vai cutucar alguns psis que estão aí. Ah, depois a gente monta um eventinho para a gente conversar sobre isso. E aí vem um ponto, vou tentar conciliar isso com a aula, nosso encontro. Defesa dos nossos valores, muitas vezes eles não são defendidos, porque nós temos distorções cognitivas sobre algumas coisas. Eu defendo a estabilidade. E meu objetivo é ter estabilidade. O que é estabilidade? Ganhar 5 mil reais por mês. Sei lá, chutei um valor aqui redondo, para ficar mais fácil. Esse é meu objetivo. Para cumprir esse valor, para suprir esse valor. O que me impede de obedecer esse valor da estabilidade, do valor financeiro e ainda realizar um sonho? Empreender, por exemplo. Ter o meu próprio consultório. Ter bolo na recepção. Ah, esse era dos meus sonhos quando eu era mais novinha. Ter bolo na recepção. Ter bebedouro d'água. Gente, quando a gente comprou o bebedouro foi uma alegria. Tá? Hoje o meu objetivo é trabalhar dentro da minha casa. E aí, o que eu faço para suprir isso se eu tenho um monte de distorções cognitivas em relação a isso? Em relação aos objetivos. E aí, nós, enquanto terapeutas, faremos o nosso trabalho. Iremos reestruturar essa visão do paciente para que ele consiga defender de fato aqueles valores. Exemplo clínico prático. Eu vou trazer alguns, tá? Alguns exemplos clínicos. Para a gente diferenciar esses valores, que são essas direções de vida, e os nossos objetivos, né? Que são essas metas específicas. A gente já fez o exercício aqui, mas eu vou trazer mais alguns exemplos para vocês. E aí eu deixei duas informações importantes que a gente não pode se esquecer. Os valores, eles não têm fim. Eu não vou seguir meu valor só até dia tal. E aí é por isso que a maioria das pessoas que tentam emagrecer para o casamento, para o aniversário, para a praia, ganham peso logo após isso. Quem é que já não pegou ninguém nesse modelo? Ou já fez esse modelo? Por quê? Porque não era um valor. Ir à praia não era um valor. Então, os valores, eles não têm fim, não têm uma data. Eles são uma bússola, e a bússola eu carrego dentro da bolsa, o tempo todo. Objetivos são passos concretos que se alinham a essa direção. Qual direção, gente? Da bússola, dos valores. Então, vamos aos exemplos clínicos aqui. Vocês vão receber esses slides lá no nosso grupo, tá? Reforço, os slides irão ser disponibilizados apenas no grupo do Clube do Livro. Lá, mas eu assisti no YouTube e não estou no Clube do Livro. Eu não tenho como te ajudar. É por isso que o Clube do Livro está lá.
É por isso que a gente montou o clube, por isso está lá no link da minha bio para todo mundo participar e receber os materiais dos nossos encontros. Valores. Então, coloquei uma tabelinha de valores e a outra tabelinha de objetivos para vocês darem uma olhada. Então, lá, ser um pai e uma mãe presente. O que é isso? Faça ideia do que é isso. Brincar com meu filho 2 horas neste final de semana. Ah, mas isso é muito pouco, né? Isso não faz com que um pai e uma mãe seja presente. É por isso que a gente vai fazer uma lista. É por isso que a gente vai trabalhando aos pouquinhos na terapia até suprir esse valor do paciente. E aí, além de suprir esse valor do paciente, provavelmente vou reestruturar uma crença central também do eu não sou um bom pai, eu não sou uma boa mãe. Viu como está conectado? Cultivar saúde e bem-estar. Caminhar 30 minutos 3 vezes por semana. A gente cuidar da saúde e bem-estar é só isso? Porque se for, então eu vou resolver meu problema agora, imediatamente. Eu vou só 30 minutos 3 vezes por semana, está resolvido. É claro que não. Tem um monte de coisa embutida nisso. Uma lista para a gente fazer com o nosso paciente. Contribuir para a comunidade, participar de uma ação social no próximo mês. Gente, contribuir para a comunidade é só isso? Não. Viver em conexão com os outros. E aí, vem cá, me ouçam. Mesma história do palhaço. Nós precisamos entender o porquê, tá? Aqui são valores direcionados. Mas eu pego lá a Lauane, por exemplo. Aí, de novo, lembrei que vai ficar salvo. Pega lá a Lauane. Aí a Lauane chega na Fran, que é terapeuta dela, e fala, Fran, então, eu queria, assim, um dos valores que eu queria, assim, suprir mesmo, eu queria muito viver em conexão com os outros. A Fran, se for boa e me conhecer, vai falar, pra quê? Eu falo um monte de vezes que você nem gosta dos outros. Com qual necessidade? A Fran vai precisar entender se esse valor que eu tô tentando defender é porque me mandaram defender, ou porque eu acordei um dia ideia louca, ou se de fato é um valor. Porque isso também acontece em expectativas desajustadas ou crenças desajustadas dos pacientes. Muitas vezes a gente pega paciente ali que tem aquele perfil mais introvertido, e ele, tadinho, tá super feliz dentro de casa. Mas os amigos tá cutucando, a mãe tá cutucando, a esposa tá cutucando. Não, você tem que sair de dentro de casa, tem que sair com os amigos, você tem que beber uma cerveja, E ele vem procurar a Fran, você já ajuda. Preciso me conectar mais com esses outros. Não, é um valor que eu defendo sim. Eu acho importante as relações sociais. Achar importante não é valor, tá? Valor é aquilo que realmente me importa e que eu vivo por aquilo, que me faz feliz, de preferência. Tá? Esse é um valor que definitivamente não estaria na minha lista. Fique quietinho aqui na minha casa, assim, uma boa, tá? Ligar para um amigo toda semana, o exemplo que a Ju trouxe. Ser um profissional ético e cuidadoso. Estudar um artigo científico por semana. Esse aqui tá bem bom. Tá bem alinhadinho. Desenvolver espiritualidade. Participar de um encontro religioso por mês. Pelo menos um por mês. E aí, repito. Isso aqui é muito pouco. É muito pouco. Nós vamos precisar fazer mais. Ser uma pessoa carinhosa e amorosa. Gente, quantos de nós não utilizamos esses termos generalistas, né? E aí, chega no consultório, nós permitimos isso do paciente, não é para ser generalista. Ser carinhoso não quer dizer nada. Ser amoroso não significa nada. Amar o outro, eu dou muito esse exemplo do amor. Amar o outro não significa nada. Até porque nós estamos falando aqui de termos socialmente e filosoficamente falando que não têm um significado concreto. Então, sim, são valores, eu defendo isso, mas como você defende isso? Crescimento pessoal e aprendizado contínuo. Ler um livro novo a cada 2 meses. Ler um artigo científico a cada mês. Participar de grupos de supervisão semanal. Consumir conteúdos com esse tema no Instagram. Viver de forma sustentável, reduzir o uso de plástico descartável em 50%. Aí a pessoa quer, mas ela não tem uma lixeira colorida na casa dela para pôr o reciclado lá dentro. Aí, às vezes, ela defende esse valor porque ela viu na televisão que é importante. E, às vezes, não é para ela. Ter autonomia e independência, né? Organizar finanças pessoais para pagar as dívidas. Às vezes, sabe aquele paciente endividado que chega no consultório desesperado? Às vezes, ele está corrompendo um valor dele.
Deixa eu ver o que a Ju falou aqui. Ou passa a valorizar através de comportamentos ou muda a meta e o objetivo. Isso mesmo, Ju. Nós precisamos sempre fazer alinhar as duas coisas. O meu paciente, se ele tem um objetivo, ele vai ter que fazer a valorização desse valor através do comportamento. Ou nós vamos ter que trabalhar de outra forma. Agora, isso aqui é uma diquinha clínica para vocês, tá? Pessoal do YouTube, fica a dica, tá? Que eu tive aqui agora. Como vocês não irão receber os slides, tirem print. Vai pausando, tira print, pega para vocês, sem problema nenhum, tá? Não é crime, tá tranquilo. Use isso na prática clínica. Pergunte ao paciente: se não houvesse medo ou dor, o que você gostaria de estar fazendo? A pergunta do gênio tá aí. Se você não fosse sacrificar tempo, energia, disposição para conquistar algo, o que você pediria? O que você gostaria que fosse lembrado sobre você em 10 anos? Isso aí eu pergunto diretamente para o paciente. Como você quer se ver daqui 10 anos? Daqui 10 anos, você quer que falem o que exatamente de você? Quer ser reconhecido como? Uma pergunta também que poderia acrescentar aqui é a pergunta do falar mal. O que você não aceitaria de jeito nenhum que um melhor amigo seu falasse de você, de forma negativa? Provavelmente ele vai defender um valor dele. Ah, que eu sou um pai ruim? Ah, que eu sou um incompetente profissionalmente falando. Aqui são perguntas que ajudam a identificar os valores, né? Perfeito. Daquele paciente que tem dificuldade de identificar esses valores. E aí, igual eu falei, eu trouxe um material para vocês. Esse material, eu falei que eu não ia disponibilizar aqui para o pessoal do YouTube não surtar, mas eu vou disponibilizar, vou mostrar para o pessoal poder tirar print e utilizar depois, tá? Vou compartilhar. E aí, vocês que estão no grupo do Clube do Livro, receberão lá os slides e o materialzinho. Técnicas práticas. Nós temos várias técnicas que nós podemos utilizar para identificar valores, para trabalhar com valores, para ativar valores, né? Eu fui dando várias opções aqui ao longo do nosso encontro. Uma delas, por exemplo, é o questionário, que eu falei que vocês podem encontrar facilmente no Google. O outro vai ser a ferramentinha que eu vou disponibilizar para vocês. E mais os que estão no livro. Então, exercícios de clarificação de valores, né? Então, perguntas sobre o que é importante, qual legado gostaria de deixar, refletir sobre esse legado. Tem aquele exercício da morte também, né? Se você morrer, o que você deixa enquanto legado? O que as pessoas estarão falando no seu velório? Você será lembrado de qual forma? Tudo isso é exercício para trazer sentido de vida e a identificação de valores, de coisas que eu defendo. Quem são as pessoas importantes? E para você é importante estimular o que nessas relações? Tem gente que vai falar que é o dinheiro. Para mim é importante, na minha família, pagar o plano de saúde deles. Eu não ligo para diversão com eles, eu pago plano de saúde, eu pago uma moradia boa para eles morarem, eu pago a faculdade dos meus filhos. Gente, é para julgar? Não, é para trabalhar com o que o paciente está te dando. Até porque nós vamos queimar cartuchos tentando direcionar essa pessoa a cumprir valores que não são dela. Com o tempo, com o fortalecimento emocional dessa pessoa, provavelmente também conseguiremos ativar outros valores. Tá? Com regulação emocional, geralmente a gente se torna pessoas melhores também, né? Esse é o esperar. Cartas de valores, né? Então, escrita reflexiva e terapêutica sobre princípios que orientam, guiam a sua vida. Um outro que eu gosto muito, né, dessa carta é você também pedir para o paciente montar o discurso. Então, olha, você será homenageado num grande evento. Só que a pessoa não te conhece, então você vai precisar montar uma carta de discurso para essa pessoa ler lá na frente. Provavelmente vai sair valores nesse discurso do paciente. Exercício de aniversário de 80 anos, né? Imaginar o que gostaria que fosse dito, discursado sobre a sua vida, vale para o evento aí também. Diário de ações alinhadas a valores, registrar comportamentos cotidianos e diários, conectados ou desconectados de valores. Isso aqui também fica a dica clínica para vocês.
vocês estão em busca de fortalecer comportamentos com pacientes que estão alinhados a seus valores, coloquem isso aqui nas checagens iniciais das sessões. Fran, essa semana, fala para mim quais comportamentos você teve em relação ao que a gente tem trabalhado, em relação ao valor que você tem defendido, ser uma profissional melhor. Aí o paciente faz assim, eu não sei, não vi. Eu não participei dessa semana. E aí, o que a gente faz? Nosso trabalho. A gente trabalha com o paciente na busca por planos de ação, alinhar esses valores com práticas diárias e concretas com esse paciente, que entra na tabelinha anterior. Qual é o impacto disso na nossa regulação emocional, que é a base, né, do nosso capítulo? Viver alinhado a valores fortalece resiliência, dá sentido ao sofrimento. Gente, dá sentido à vida. Dá sentido à vida. A nossa vida não tem sentido se nós não estivermos valorizando as coisas que são importantes para nós. Tanto que eu tenho passeado muito esses últimos meses, dias, por conta de eventos sociais, né? Que geralmente a gente é meio obrigado aí nessas coisas. Aí tá vendo? Olha o termo que eu utilizei, meio obrigado. Percebe que não é um valor que eu defendo. Qual o valor que eu defendo? Ficar na minha casa, descansando, vendo um filme, vendo 4 filmes no dia, ouvir uma música, tomar um café da manhã com calma. Não sei qual foi o último dia que eu fiz isso. Tô agitada, tô irritada, tô dormindo mal. E aí agora eu tô o quê? Ansiosa, porque esse final de semana, ai, se alguém estiver assistindo aqui me chamar para fazer alguma coisa. Nossa, mas eu tô livre. Tô livre. E Deus é tão bondoso que na igreja não vai ter esse final de semana, gente. Ai, meu Deus, que ele não me ouça. Vou descansar. Gente, dá sentido à vida. Eu fico feliz, olha o sorriso no rosto. Descansar. Ficar em casa é um valor que eu defendo. Torna a dor emocional mais suportável. Então, torna todo aquele movimento anterior dos passeios, ai, meu Deus, cansada, eu vou ter que ir, eu vou ter que socializar, vou ter que... mais tolerável. E, opa, tá chegando semana que vem. E semana que vem eu não vou fazer nada. Ajuda o paciente a tolerar a ansiedade, a vergonha, a tristeza, porque há um propósito maior. Por exemplo, os meus passeios, igual eu brinquei, a gente é obrigado a ir, né? Eu não estava suprindo um valor, será? Por isso que eu sou obrigada? O valor de amizades, o valor de cumprir alguns papéis sociais que nós temos na vida das pessoas. Isso é importante para mim? Não muito, mas está na minha lista de valores. O passeio não, mas o cumprir a ordem social, às vezes sim. Reduz esquiva experiencial, o paciente se engaja em vida significativa. Acabei de falar do sentido de vida. Quem aqui já leu aquele livro, que agora eu não vou lembrar o nome, mas eu lembro o nome do autor? Do Viktor Frankl. A maioria dos psis lê na faculdade esse livro. Em busca de sentido, né? Em busca de sentido, tá? Nós precisamos de um sentido de vida, inclusive para sofrer. Né? Para quem não conhece o livro, fica aí a recomendação. Diminuir a esquiva experiencial, porque a pessoa encontra uma motivação muito maior para enfrentar desconfortos. Viktor Frankl encontrou um sentido de vida num campo de concentração nazista. Exemplo clínico, um paciente ansioso aceita falar em público porque o valor de educar e ajudar é maior que o desconforto da ansiedade. Percebe que para ele tinha muito sentido se expor ali, porque para ele o educar e ajudar estava maior do que o desconforto da ansiedade. A perguntinha que eu sempre faço para mim. O que me dói mais? O que me dói menos? E aí nós temos a integração com as TCCs, assim como todas as estratégias de regulação emocional, falamos muito disso aqui nos outros dias, né? Os valores são centrais em abordagens das práticas baseadas em evidências. Terapia da aceitação e do compromisso, DBT, né? Então, nós temos ali, integra-se a TCC e a DBT como ferramenta motivacional e regulatória. Funcionam como ferramenta motivacional e estratégia regulatória. A gente falou um pouco eu falei que eu quero montar um workshop para vocês, né, alguma aula sobre entrevista motivacional, que é uma outra linha que nós podemos olhar também. Trazem componente existencial. A gente integra a técnica com o sentido da vida. E uma reflexão prática para todos vocês. Quais são
os riscos de conduzir uma terapia, minha careta, apenas focada em redução de sintomas, sem incluir o nosso trabalho com os valores? Qual que é a chance de dar certo? Porque aí aqui eu penso que, a partir do momento que eu olho o paciente só enquanto sintomas e eu desvalorizo tudo isso, eu nada mais sou do que um robô. Meu paciente é gente. Quantas vezes eu falei disso aqui? Bom, eu acho que foi aqui. Meu paciente, ele é gente, tem uma pessoa sentada na minha frente. Esse paciente tem uma bagagem gigantesca. Ele não é só sintomas. E é por isso que eu não trato só sintomas. Ele é gente. E eu trato ele como gente, e gente tem valores. A partir do momento que eu desconsidero isso, eu invalido isso, o meu trabalho não será efetivo. Corro risco de ter uma ruptura significativa na nossa relação. Eu corro risco do meu paciente falar mal de mim. E aí eu venho aqui com outro ponto também, né? Se ele falar mal de mim, tá bom. Tá ótimo. O problema é se ele falar mal da psicoterapia no geral. Que além de ferrar com a minha classe, eu ainda ferro com esse paciente. Porque agora ele não vai procurar outro terapeuta nunca mais na vida. E ele precisa de ajuda. Que é uma das minhas maiores críticas. O profissional ruim, ele não ferra só ele mesmo. Ele ferra toda uma classe, porque essa classe vai perdendo pacientes, vai criando fama, e é por isso que muitas vezes nós temos algumas famas por aí. Mas ele também acaba com a vida do paciente, porque esse paciente não quer saber de psicoterapia mais. É por isso que nós precisamos fazer muito bem o nosso trabalho, é por isso que nós estamos aqui hoje, 9 e 7 da noite. É por isso que vocês estão aí no YouTube também, estão parando a vida de vocês para participar do nosso Clube do Livro. E aí, para a gente fechar, e aí eu vou mostrar o materialzinho para vocês tirarem print. O capítulo 8 mostra que os valores e a motivação são motores. É essencial para a regulação emocional. Então, trabalhar valores ajuda a enfrentar o desconforto, impacta nesse enfrentamento, dá sentido à vida, dá sentido ao sofrimento, diminui a esquiva, porque agora eu defendo algo, e amplia a nossa flexibilidade psicológica. Afinal, agora eu enfrento mais. Eu tolero mais, eu aceito mais, eu valorizo mais, eu faço mais coisas alinhadas aos meus valores. E aí o livro traz para nós, como todos os outros capítulos, alguns formulários para facilitar a aplicação de técnicas, a aplicação das estratégias que citamos aqui. Então, por exemplo, perguntas a serem feitas para incrementar a consciência emocional, registro de pensamentos emocionalmente inteligentes. E aí ele dá duas versões, uma versão longa e uma versão curta para vocês utilizarem. E aí reforço o meu convite para vocês conhecerem a Mala das Metáforas. Para quem ainda não adquiriu, adquira. Nós temos aí uma apostila, um material riquíssimo, que algumas meninas aqui já adquiriram, que é uma apostila dividida em 10 temas, e cada tema nós temos ali um conjunto de metáforas, totalizando 50 metáforas temáticas. Os 10 temas são essenciais à nossa prática clínica. Além da Mala das Metáforas ser o material principal, nós temos aí 3 bônus que vocês irão utilizar após 8 dias de compra, que é o primeiro, que é o Guia Prático para a Criatividade, que eu ensino ali um passo a passo, para vocês aprenderem a criar as próprias metáforas de vocês. O segundo bônus, que está conectado ao terceiro, é um checklist completo para vocês utilizarem essas metáforas de forma organizada, estruturada, e ainda poderem verificar se a metáfora funcionou ou não. Então, ali o terceiro bônus é um checklist para vocês imprimirem e utilizar lá na prática clínica, juntinho com o paciente de vocês. Então, todo esse material completo, vocês irão pagar apenas R$17,90 e ainda tem a opção de dividir em 3 vezes no cartão. Então, é um baita material. Eu tenho certeza que está ajudando muito as meninas que já adquiriram, o pessoal que já adquiriu. A minha Mala das Metáforas foi feita com muito, muito carinho mesmo. Até porque, conforme eu tenho dito aqui nos nossos encontros, a psicoeducação muito bem feita, ela é essencial a qualquer tratamento. E a metáfora é um elemento da psicoeducação. E é um elemento, inclusive, muito fortalecedor. Eu espero de verdade que vocês possam conhecer a minha mala. Pessoal, vou compartilhar agora com vocês
o outro materialzinho que eu quero que vocês conheçam, é igual eu falei, tirem print, tá? Aqueles que estiverem pelo YouTube. Eu vou dar um tempinho, um segundinho para vocês tirarem. Peraí que eu vou organizar. Aqui eu montei para vocês, ó, uma listinha de perguntas guia que vocês podem utilizar na sessão para vocês ajudarem os pacientes nessa identificação de valores. Então, eu fiz ali 5 tópicos, né? Então, perguntas sobre sentido de vida, perguntas sobre relações e papéis, perguntas sobre realização pessoal, perguntas sobre o legado e perguntas sobre tomada de decisão. Lembrando, né, que os nossos valores são a nossa bússola, eles nos direcionam. Então, todas essas perguntas estão trazendo aí esse sentido de bússola, esse sentido de direção. Então, deixei aí algumas perguntinhas temáticas também para vocês e ainda fiz uma breve psicoeducação para vocês utilizarem quando vocês forem falar sobre valores com os pacientes de vocês. Já deu para tirar o print, né? Meus queridos e minhas queridas, nos vemos no nosso próximo encontro sobre reestruturação cognitiva. Estamos chegando no final do livro. Semana que vem, no próximo vídeo, no nosso próximo encontro ao vivo, nós iremos trabalhar o tema 9, o capítulo 9 do bonitão aqui. Comecem a ler o quanto antes, porque o próximo capítulo já é um pouquinho mais denso e um pouquinho mais rico em conteúdo também. Bons dias e bons estudos para todos vocês. A gente se vê em breve, combinado? Um beijo. Até a próxima. Tchau, tchau.